Olá, boa noite. O ND começa a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Lembrando que uma carta convite foi enviada a todos os partidos que concorrem a este cargo. O ND abre espaço para que os candidatos explanem suas propostas de governo e soluções para os principais problemas enfrentados em nossa região. O nosso convidado de hoje é o candidato do Partido Novo, Rogério Schecker. Começar explicando e contando para as pessoas um pouquinho de quem é Rogério Schecker. O senhor foi idealizador do movimento Vem Pra Rua. Esse movimento serviu de trampolim para onde hoje Rogério Schecker está, ou ele realmente foi o início do que motivou essa sua vinda para o mundo público? Quando eu tive a ideia de ajudar a trazer as pessoas às ruas em 2014, eu nunca tinha tido qualquer envolvimento com a vida política, eu nunca tinha concorrido a qualquer eleição e quando eu comecei o Vem Pra Rua eu também não tinha essa ideia. Foi com o Vem Pra Rua que eu comecei a conhecer um pouco mais dessa realidade perversa da velha política, o que está sendo feito no Brasil e apenas o ano passado, quando o Partido Novo me convidou para ser candidato a governador do estado de São Paulo, é que eu realmente cogitei entrar na política, que é o que eu estou fazendo agora pela primeira vez, com o firme propósito de tirar essa corja de sem vergonhas que está aí. Agora, o candidato do Partido Novo, ele fala muito dessa questão de renovação e de apostar em pessoas da nova política, como o senhor acabou de mencionar. Apesar da gente entender que grande parte da população acredita nisso e está cansada da política que a gente tem vivendo, por que quando a gente fala de pesquisa eleitoral, a gente não vê esses nomes novos, a gente vê sempre os antigos liderando as pesquisas? Os políticos tomaram o poder no Brasil, não são muitos, são poucos no Congresso Nacional que criam leis que fazem com que eles fiquem o tempo inteiro na política. É a famosa preservação do poder lá dentro. O ano passado, Roberta, esses congressistas que foram eleitos em 2014, que a gente tem a chance agora de mudar, eles aprovaram 1.600.000 milhões de reais a mais para eles usarem na campanha. É o dinheiro que eles estão usando agora. Enquanto nós estamos conversando aqui, bilhão está sendo gasto nas campanhas. Fora isso, eles encurtaram as campanhas, eles criaram regras que ajudam a que eles continuem no poder por diminuir a participação de candidatos novos nos debates. Então, essa é a velha política atuando. Eles precisam permanecer no poder, eles precisam manter o foro privilegiado, então eles fazem o possível para candidatos novos e para partidos novos, como o Partido Novo, não aparecerem. Nós somos uma ameaça para eles. Hoje, quem é Rogério Schecker? Hoje é uma pessoa que deixou de lado um trabalho que adora, eu adoro o meu trabalho, eu trabalho com comunicação corporativa, para empresas que participam de momentos decisivos corporativos, e eu deixei de lado o meu trabalho, eu deixei de lado grande parte dos meus compromissos pessoais para me dedicar única e exclusivamente a ser uma alternativa àquelas pessoas que querem algo diferente na política, que querem algo novo na política, que querem acabar com privilégios. Eu não vou morar em palácio se eu for eleito governador do estado de São Paulo. Acho um absurdo o governador do estado de São Paulo morar em palácio, numa região nobre, valorizada de São Paulo, que podia ser utilizada para outras coisas, para serviços básicos de educação e saúde para quem realmente precisa. Acabar com carros chapa preta, acabar com super salários, acabar com uma estrutura inchada do estado de São Paulo, de um partido que ficou aí 24 anos e criou uma máquina, Roberta, extremamente ineficiente para atender os serviços básicos, mas extremamente eficiente para se reeleger. Tanto que eles estão aí há 24 anos, o PSDB. O senhor é um exímio empresário. O que torna o senhor apto a governar o estado de São Paulo? A grande notícia aqui é que eu não tenho e nem quero ter a experiência que a velha política tem em entrar e nomear amigos e pagar favores de campanha com cargos. Quando você pega e atribui os cargos, dá os cargos do seu governo para quem te deu dinheiro na campanha, para quem fez coligação com você na campanha, para quem te deu mais tempo de TV na campanha, o mandato não é mais seu. Então, esse tipo de experiência de toma lá da cá, de barganhar, de fazer aliança só com políticos e não fazer com o povo, essa é a experiência da velha política. Essa experiência eu tenho muito orgulho de não ter.
A minha experiência é uma experiência de eficiência, de pegar pessoas e ter como único critério para nomear pessoas para cargos integridade e competência, e não a politicagem atual. Então eu faço questão de não ter a experiência da política velha e trazer métodos de administração mais eficientes e suprapartidários. Você não pode trazer o seu partido quando você é eleito e tem que governar para o povo. Você tem que conversar com todos os partidos de forma igual e, mais importante que isso, nessa política moderna que nós estamos entrando nessa era agora, você tem que dialogar o tempo inteiro com o povo, através de aplicativos, através de consultas, algo que a política velha não consegue fazer, senão ela seria expulsa pelo povo. Isso quer dizer, então, que o Novo não tem nenhum tipo de coligação com outros partidos? Nós não fizemos coligações nessas eleições e não é por preconceito, é porque nós nos recusamos a fazer coligações com partidos com os quais nós não estamos totalmente alinhados. Os partidos que estão fazendo coligação por aí, e isso é aberto, eu posso até falar aqui, os partidos que estão fazendo a maior quantidade de coligações, acordos com outros partidos, são o PSDB de Dória e o PSB de Márcio França. Eles estão fazendo essas coligações e abertamente eles estão vindo, falando para a imprensa e se orgulhando do tempo de TV que eles têm. Ora, eu não acho que ter mais tempo de TV é motivo de orgulho quando você faz coligações com partidos que não dividem a mesma pauta com você. Nós poderíamos até fazer coligações, mas não seria para conseguir tempo de TV. Seria para aumentar a chance de implementar as políticas que vão melhorar a vida dos paulistas. Isso é política nova. Falar um pouquinho da questão de economia, o senhor é dessa área de economia. O que pode trazer de novo aqui para o nosso estado? A gente está hoje com um governo que pensa muito mais em se preservar no poder do que estimular a economia e estimular emprego. Nós temos enormes complicações para empresários no estado de São Paulo inteiro e é um estado que é altamente empreendedor. Roberta, o estado de São Paulo tem alguma coisa como 5.300.000 empresas registradas, pessoas que têm uma empresa e podem ser empreendedoras. Se cada uma dessas empresas contratasse uma pessoa, a gente diminuiria quase que pela metade o desemprego no Brasil inteiro. Então, São Paulo ainda é uma locomotiva, mas é uma locomotiva que vem se movendo cada vez mais lentamente, está enferrujando, porque quem a conduz está muito mais interessado em fazer politicagem do que qualquer outra coisa. E no próximo bloco a gente fala sobre mobilidade urbana. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o candidato ao governo do estado pelo Partido Novo, Rogério Schecker. A gente vai falar agora sobre a questão da mobilidade urbana e aqui para a Baixada Santista voltou-se a falar sobre uma possível construção da ponte da ligação de Santos-Guarujá. O senhor acha que isso é realmente viável? Sai finalmente do papel? Eu não acho que é viável, eu acho que é obrigatória a região ter essa ponte. É um absurdo que duas regiões aquecidas importantes como Santos e Guarujá e a ligação com o resto do litoral norte não tenham ainda essa ponte. É um absurdo que nós ainda estejamos vulneráveis aos acidentes que nós tivemos agora há pouco tempo, onde a balsa deixou um tempo de funcionar. A gente está funcionando aqui na região, nesse sentido, como se estivéssemos há 30 anos atrasado. A gente precisa dessa ponte o mais rápido possível. A forma de fazer tem que ser com iniciativa privada, tem que ser através de uma concessão bem feita com a iniciativa privada e uma concessão que termine no prazo e não com algumas dessas concessões que a gente tem aqui em volta que estão prejudicando a vida das pessoas. Agora, provavelmente, quando isso vier a acontecer, muitas pessoas que moram ali na redondeza, elas vão perder suas casas, né? O que pode ser feito em prol delas? Roberta, muito difícil a gente trazer progresso, trazer novas construções e nova infraestrutura sem acabar entrando em território de outras pessoas. O certo é tratarmos essas pessoas com dignidade, ressarcindo o valor das suas casas e dos seus terrenos e auxiliando essas pessoas a se realocarem em outros lugares, pelo benefício de multidões que vão utilizar. Mas temos que tratar essas pessoas com dignidade. Agora, Rogério Schecker, o governador Geraldo Alckmin conseguiu fazer o VLT sair do papel.
Se o senhor for eleito, existe perspectiva de aumentar esse percurso? Tem que aumentar o percurso, tem que prosseguir o VLT em direção ao sul, tem que ter outras linhas, outras ramificações. Isso é transporte moderno. Demorou muito para o VLT sair do papel. Agora que saiu, a gente precisa acelerar essas obras e oferecer melhor serviço para a população. O nosso governo vai ser pautado em poucas coisas que têm que ser feitas direito. É saúde, educação, segurança, transporte, saneamento e habitação. Isso é transporte, a gente precisa cuidar do transporte da região que está praticamente isolado do resto aqui, com dificuldades de ser conectado de forma moderna, não da forma que é hoje, com as outras regiões. Até porque a gente fala de uma região metropolitana que precisa conversar, né? É por isso que nós temos um plano de ligar a região metropolitana de São Paulo a 4 outras regiões metropolitanas, ao Vale do Paraíba a leste, Americana e Campinas ao norte, a Sorocaba a oeste e a Baixada Santista ao sul. A gente precisa conectar essa região através de linhas de ferro, através de trens rápidos, para que as pessoas da Baixada possam trabalhar em São Paulo, ou as pessoas de São Paulo virem trabalhar aqui e criar esse eixo através de um trem rápido, um trem que anda a 80, 100, 110 km por hora, como tem em qualquer país desenvolvido do mundo. As grandes metrópoles estão ligadas às metrópoles próximas através de um trem rápido. Não é trem-bala da Dilma, é um trem rápido que é viável de ser implementado se você tiver eficiência no governo, não se você tiver essa politicagem da velha política. Agora, já que a gente está falando nessa questão do transporte Baixada Santista São Paulo, hoje as pessoas ficam até reféns da questão da Ecovias, né? A gente está falando de um pedágio bastante caro em relação aos serviços prestados. Como é que o senhor vê essa análise desse serviço prestado em relação ao que se é cobrado? Olha, eu posso entender, a gente tem um pedágio caro no estágio inicial da concessão. As obras iniciais exigiram muito investimento, as estradas melhoraram de qualidade e eu acho que isso é justificável. Uma outra coisa que é justificável é que quem use o serviço pague o serviço diretamente através do pedágio. É uma tarifa que é mais justa do que cobrar imposto de quem nem carro tem. Até aí, nós estamos de acordo. Onde eu tenho um enorme problema, Roberta, é quando eles estão prolongando essas concessões. Essas concessões eram para ser terminadas inicialmente por volta de agora, 2018, já foram prorrogadas para 2023 e agora eles estão cogitando em prorrogar essas concessões para 2025. Eles prorrogam essas concessões em troca de outras obras. São situações onde a concessionária ganha, o governo tem o seu interesse e quem paga o pato? Quem paga o pato é a população que tem que pagar por um pedágio caro por mais tempo. A própria ligação, né, de Santos-Guarujá, ela cria esse aditamento para a Ecovias. Pois é, mas não deveria. Isso deveria ser uma concessão independente, separada ou que não estivesse conectada com o preço do pedágio. O que está acontecendo é que o motorista está pagando um pedágio caro por mais tempo para financiar uma obra nova que talvez ele nem esteja usando, porque o pedágio não está ligando àquela obra, né? Ok, falar um pouquinho da questão da educação. O que pode ser feito no quesito educação? A gente tem hoje muitos gastos, poucos retornos? É uma vergonha o que foi feito com a educação aqui no estado de São Paulo nos últimos 24 anos de administração do PSDB. Daria para a gente passar a noite inteira falando sobre o que deve ser feito. Deixa eu me concentrar em 3 pontos rápidos. O primeiro é a valorização de um professor que hoje perdeu o orgulho da sua profissão. E com razão, porque ele não está sendo tratado como deveria. A gente tem um professor hoje, Roberta, que tem que estar preparado para a nova economia, para a nova tecnologia. Eles são bons em português, matemática, geografia, história, na matéria que eles ensinam. Mas as crianças que nasceram depois do ano 2000, elas têm uma outra cabeça e elas têm que estar preparadas para um mundo onde as matérias básicas dadas na escola não é mais o mais importante. Elas precisam estar preparadas para aprenderem a aprender, aprenderem a se virar sozinhas. E os nossos professores, na maior parte dos casos, são pessoas dedicadas, só que eles não estão sendo treinados pelo Estado como deveriam. O nosso plano é oferecer treinamento de atualização para eles, para saber lidar com novas tecnologias, saber lidar com essas crianças do ano 2000
E assim, em contrapartida, eles podem ter, caso se dediquem a isso muito, no nível que eles já se dedicam hoje, mas sem essa possibilidade de treinamento que eles não têm hoje, aí eles possam entrar numa outra carreira, uma carreira onde eles possam crescer mais rapidamente, ter aumentos salariais mais expressivos e serem finalmente reconhecidos, porque hoje, professor no Brasil deixou de ser uma profissão valorizada. A gente precisa mudar isso. No próximo bloco a gente continua a falar sobre educação. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o candidato ao governo do estado pelo Partido Novo, Rogério Schecker. Bom, Rogério Schecker, a gente está falando sobre a questão da educação. Existe possibilidade de dar aumento para os professores? Existe uma necessidade em dar aumento para professores. De novo, estão sendo desvalorizados, estão sendo destreinados. A gente precisa oferecer um salário digno para quem educa os nossos filhos e jovens. Existe caixa para fazer isso? O caixa vai vir da uma diminuição da máquina de governo, acabar com a corrupção e acabar com os privilégios dessa elite de políticos. É deles que a gente vai tirar o dinheiro para poder dar para professores e policiais que são muito mais importantes para a população que precisa. Como é que é possível acabar com essa corrupção? Diminuindo a máquina do governo. A gente tem um governo hoje com 25 secretarias, 20 empresas estatais, 16 fundações, 26 autarquias. É um mundo caríssimo e que abre mais espaço para corrupção. Quando você diminui isso, torna isso mais eficiente e nomeia apenas pessoas profissionais e não indicados políticos para esses cargos, essa estrutura fica mais barata e mais eficiente. E nesse caso, a gente está falando de privatizações? Privatização não necessariamente. A eficiência pode vir através de uma gestão profissional. Ela pode ser uma gestão profissional interna ou ela pode ser passada para a iniciativa privada. As nossas parcerias são com iniciativa privada, com as organizações sociais da sociedade civil organizada. A gente precisa fazer parcerias com os próprios indivíduos, com as prefeituras, principalmente no caso de segurança. As parcerias são múltiplas. Para a gente fazer mais com o mesmo dinheiro, porque o Partido Novo não vai aumentar imposto, a gente precisa fazer essas parcerias. Voltando para a questão da educação, na nossa região, algumas escolas foram fechadas, escolas estaduais, principalmente relacionadas ao ensino médio. Estão previstos alguns investimentos aqui na Baixada Santista? A gente tem que fazer investimento no estado inteiro, inclusive na Baixada Santista. E um maior investimento vai ser na criação de escolas em tempo integral, porque elas permitem que os pais trabalhem com mais tranquilidade enquanto o filho está na escola, permite que os professores ganhem mais, que os pais se aproximem da escola e permitem que as crianças possam passar por recuperação e reforço no contraturno. Está provado que escolas em período integral têm melhor rendimento dos alunos. A gente precisa trazer isso em número muito maior para a Baixada. Candidato, falar um pouquinho agora em relação ao Porto de Santos. A gente sabe que o Porto de Santos ele tem perdido a competitividade para alguns outros portos, principalmente no sul, o Porto de Itajaí e o Porto do Espírito Santo. A nossa alíquota de ICMS ela é bastante alta. O que dá para fazer em relação a isso? A eficiência dos portos está relacionada a quem administra os portos. Nós temos o porto ainda se reportando e tendo como administradora a Codesp, que é estatal. Ela cuida dessas concessões, como a gente já falou, essas concessões têm que ser reanalisadas. A gente tem suspeitas de escândalos inadmissíveis, como o escândalo da Rodrimar aqui, e nós temos uma total ineficiência. Como a nossa burocracia impede de que os containers sejam transportados de forma mais eficiente, esses containers, em vez de já serem desembaraçados quando eles estão no caminho, eles só são desembaraçados quando eles estão aqui. E isso tem um motivo por causa do custo de armazenamento desse container. No Porto de Santos, a gente tem os custos de armazenamento da ordem de 2/3 do custo total. Só 1/3 é serviços. Nos outros portos eficientes do mundo, a quase totalidade do custo de transporte é de serviços. O container não fica parado porque não tem esse excesso de burocracia. Tem gente sendo beneficiada por causa disso e é por isso que esse negócio não mudou até hoje. Se a gente for falar em porto, também tem a questão toda da logística, né? Hoje o gargalo é muito intenso, a gente não consegue, às vezes, dar uma vazão maior para essas mercadorias. A administração de todo o transporte rodoviário está absolutamente caótico no esvaziamento do porto e nós precisamos acelerar os projetos de construir
ferrovia para transportar essa carga, saindo daqui, passando no entorno de São Paulo e já seguindo para o norte do estado. Enquanto a gente não desafogar o transporte rodoviário, que hoje é altamente ineficiente, a gente não vai conseguir desafogar a região de Santos. Começar a falar um pouquinho de segurança agora, candidato. Dá para conter o aumento da violência? A gente tem que conter o aumento da violência, só que para conter o aumento da violência, a gente tem que aumentar a inteligência e a capacidade de investigação da polícia no estado de São Paulo. A Polícia Civil foi totalmente abandonada pelo governo nessas últimas décadas de PSDB. A gente está sem capacidade de investigação, sem capacidade de inteligência, e sem inteligência as facções vão deitar e rolar. A gente precisa trazer essa responsabilização do governo para equipar e treinar, como já foi uma vez no passado, e agora a gente precisa usar as técnicas do mundo inteiro, de todas as cidades que já conseguiram combater e vencer a criminalidade, para o Estado. A gente está muito atrasado com um governo que fica batendo no peito achando que a segurança no Estado de São Paulo está boa. Está boa só pelos olhos deles, porque se a gente perguntar para qualquer pessoa que tem que voltar para casa à noite, ninguém está seguro. E quando a gente fala até de voltar à noite, e agora não tem mais nem horário, né, de noite, de dia, a gente fala da questão dos assaltos também nas rodovias. O que pode ser feito? Tecnologia. A gente já está num momento onde é barato você instalar câmeras e começar a fazer vigilância de um jeito diferente. Esse é um serviço que nas próximas concessões já tem que ser passado para uma integração entre as equipes de segurança do Estado e as concessionárias. Tudo isso tem que ser sincronizado para que cada centímetro dessas rodovias estejam monitorados. A gente está numa época de câmera, a gente está numa época de drone, não dá mais para a gente ficar sujeito a assaltos nas rodovias e a gente já sabe quando, não é? Sempre é no começo das temporadas, nos feriados, onde os bandidos vão lá, deitam e rolam, e a gente fica assistindo isso algemado, enquanto a politicagem está tomando conta desse negócio. É por isso que não dá mais para a gente aguentar a política velha, ninguém aguenta mais. Dá para melhorar as condições de trabalho dos policiais? E como isso pode ser feito? Os policiais estão sendo mal remunerados, mal treinados e, como eu já disse, sem acesso à tecnologia. A gente precisa, no caso da Polícia Militar, tirar uma parte dos oficiais que estão hoje trabalhando em escritório, em burocracia, para colocar na rua. E na Polícia Civil, como eu já mencionei, a gente precisa preparar melhor essas pessoas. Isso exige dinheiro que tem que vir de corrupção e corte de privilégios para essa elite política. O político tem que trabalhar para o povo e ele tem que deixar o dinheiro mais livre para chegar em policiais, professores e médicos públicos, que são os serviços que todo mundo vota para governador esperando esses serviços. Só que eles não estão sendo entregues no estado de São Paulo como deveriam. Rogério Schecker, candidato ao governo do estado pelo Partido Novo, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade de compartilhar as nossas ideias aqui. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.